Qual é o problema com o avivamento que está acontecendo em Asbury, Kentucky? Centenas de pessoas estão reunidas há mais de 100 horas em um culto ininterrupto desde quarta-feira em Wilmore, Kentucky, nos Estados Unidos. O culto, que começou há mais de uma semana na quarta-feira, dia 8, em uma capela na Universidade dos Estados Unidos, dura até este momento e reúne multidões na rua em volta. A capela onde foi iniciado o movimento de intercessão tem capacidade para receber 1.500 pessoas, de acordo com as informações. Outra capela pertencente ao grupo cristão que coordena a faculdade de Embury foi disponibilizada para comportar mais pessoas que estão indo ao local atraídas pela presença de Deus. Em imagens publicadas nas redes sociais pelo professor Embury, é possível ver filas com milhares de pessoas de todas as idades sendo formadas para entrar nas orações nos dois auditórios. Visitantes relatam que cristãos de diversas denominações e estados estão viajando até a cidade de Wilmore para orar em Embury. O pastor da igreja em Orlando, na Flórida, pastor Daniel Colenda, também foi até o local e compartilhou momentos de louvor e adoração por meio de uma live no Instagram na noite da última terça-feira, dia 14. O culto, que já ultrapassa 160 horas de duração, atraiu a atenção da mídia secular e também está noticiando o avivamento em Embury. Conforme relatos pela própria faculdade, a comunidade de Embury tem presenciado há mais de um século um grande derramado do Espírito Santo, com outros avivamentos iniciados na região. Tudo isso começou por causa de um grupo de jovens que decidiram adorar a Deus e orar, e desde esse dia em diante, muitos jovens se abraçando, chorando, buscando a presença de Deus, sem querer ir para casa, porque a presença de Deus está real. Veja agora a experiência desse jovem que foi até os Estados Unidos para conferir de perto a presença de Deus que estava naquele lugar. Na Universidade de Asbury, onde está acontecendo um grande mover do Espírito Santo naquele lugar. E eu decidi desses dias para decantar um pouquinho tudo que a gente viu lá, o que a gente experimentou lá, algumas percepções que tivemos no Espírito. E queria aqui compartilhar com vocês. Eu escrevi uma listinha para eu não esquecer. Então vamos lá. Primeiro, a coisa que mais chamou minha atenção no mover do Senhor em Asbury é que lá não havia nenhum nome famoso, nenhum nome grande. Ninguém estava lá por agenda, ninguém estava lá para postar que estava no avivamento. É um avivamento que é um derramar do Espírito Santo que começou com adolescentes e jovens liderando. Para quem não sabe, Asbury não é uma cidade, é uma universidade que fica no estado de Kentucky, numa cidadezinha bem pequenininha. E essa universidade tem centenas e centenas de alunos, cristãos e não cristãos. E também nessa universidade eles têm um seminário muito bem conceituado, muito histórico. Eles já viveram um avivamento em 1970 nesse mesmo lugar, nessa mesma capela. Então, o fato de estudantes universitários estarem liderando um turno de oração e adoração, e que esse turno não acabou e já está rolando há quase 160 horas mais ou menos, é algo incrível. E não havia nenhum nome de pessoa famosa, ninguém lá para querer ganhar reconhecimento. Segunda coisa que me chamou a atenção é de ser a Gen Z, uma geração nova que está liderando esse avivamento. E algo que chamou minha atenção foi o cuidado dos líderes e pastores, mesmo que mais velhos, de não quererem controlar o que os adolescentes estão fazendo. Então chamou minha atenção, porque muitas vezes a gente quer controlar e falar, essa galerinha nova não sabe o que faz. Não, eles estão dando toda a liberdade, porque começou com eles, né, com o Espírito Santo derramando sobre eles e através deles, e eles querem que continue assim. Muitas vezes é até desconfortável. Quando eu fui lá, muitas vezes até a galerinha, a banda que estava tocando não sabia nem tocar direito os instrumentos. Chamou minha atenção isso, ainda mais na América, onde tudo é perfeito.
O menino que estava tocando carrom não conseguia tocar no tempo, o menino do piano errava todas as notas no piano, mas nada impedia a presença de Deus de vir e os corações de receber a presença de Deus. Terceiro ponto para mim que chamou minha atenção, a simplicidade. Não tem painel de LED, nem o som era bom, gente, muitas vezes não dava nem para ouvir o que estavam cantando. Mas como eu falei, a caminho para lá que eu postei nos meus stories, Jesus nasceu de maneira simples. Ele não nasceu em palácio, ele não nasceu numa estrutura, ele nasceu numa manjedoura, porque todos os lugares que poderiam receber o nascimento de Jesus não o fizeram. E o avivamento continua sendo dessa maneira. Todos os lugares, as grandes estruturas, os grandes halls que cabem milhares de pessoas, raramente você vai ver despertares do Senhor nesse nível, nesses grandes ambientes. Todos os avivamentos da história começaram em pequenas reuniões de oração. Começaram em estábulos, começaram em ruas, em praças. Pouquíssimos avivamentos começaram de fato numa igreja. Outro ponto, gerações. Você via, por mais que uma geração anterior e pais e avós até espirituais estivessem lá, eles não estavam liderando nada, mas eles estavam abraçando. Esse é o verdadeiro coração de um pai espiritual. É abraçar. Eu não preciso liderar, eu não preciso estar lá. Todo mundo vê que sou eu que estou liderando. Uma vez eu ouvi do Marcos Brunel algo muito interessante. Todo mundo quer avivamento, desde que eu lidere. Então a gente fala de várias denominações, mas não, eu tenho que liderar o avivamento. Isso não acontece lá. Uma geração anterior dá espaço e eles estão como pais endossando. Vai lá, vocês conseguem isso aí. Continua orando, impõe as mãos. Gerações reunidas. Você via de vovozinhos a criancinhas ali chorando na presença de Jesus. Outra coisa que me encorajou muito, abrir espaço para o avivamento, gente. A gente fala tanto, eu vivi um avivamento, eu quero um avivamento. E sendo muito claro para vocês, eu, André, particularmente, eu sempre estudei avivamentos desde a minha adolescência, eu amo esse assunto. E avivamentos, eles, na maioria das vezes, você não consegue ver com avivamento só depois de muito tempo que ele aconteceu. Por quê? Porque o avivamento ele precisa trazer conversão, ele precisa trazer, inclusive, uma mudança radical na cidade, no estado e na nação. Essa mudança econômica, política, espiritual, em todos os sentidos. O avivamento ele traz vida a toda a esfera de uma sociedade. Então eu acredito que em Asbury está acontecendo um grande derramar do Espírito Santo. E vamos ver como isso vai continuar se desenvolvendo. Eles dando espaço da maneira que eles estão dando, o meu coração se alegra e se empolga muito. Mas esse outro ponto que me chamou a atenção é abrir espaço para o avivamento, sabe? Isso me motivou inclusive a querer começar a adoração. Adorações, encontro de adorações, encontro de oração. Isso me incentivou e me encorajou a ver que é possível começar com o simples. Me encorajou e me motivou a simplesmente trancar na minha casa. E só para vocês saberem, a gente estava retirado ali para um tempo de consagração ao Senhor e a gente estava perto ali de Kentucky. A gente estava a 3 horas de carro. Nós não fomos para lá para isso, nós estávamos lá perto, né? E pela graça de Deus a gente teve a oportunidade de cancelar nossos voos e ir no dia seguinte, mas consegui ver de pertinho o que o Senhor está fazendo lá. Mas é um encorajamento para as nações. Comece a buscar o Senhor, comece a ser radical na sua busca, seja radical na sua santidade. O avivamento de Asbury está, o derramar do Espírito Santo ali naquele lugar está incentivando, encorajando, influenciando pessoas a começarem reuniões de oração e de adoração em todas as cidades e nações, porque é sobre isso que diz o fim dos tempos, sobre uma igreja que junto ao Espírito Santo vai clamar: Maranata, vem Senhor, volta Jesus. Então, serviu muito de um encorajamento para mim, para minha casa, para minha vida espiritual, de abrir espaço para avivamento. Não queira controlar o avivamento. Tá tudo bem, a gente fala tanto que quer avivamento, mas se dá 1h30 de culto, a gente tem que cancelar. Dê espaço para o avivamento. Dá espaço para o Espírito Santo. E comece
Comece na sua casa, comece no seu trabalho, comece na sua universidade, comece na rua, comece na praça. Vamos começar a liberar. Casa de oração, gente, não é um tema. Casa de oração é um DNA. Eu me torno uma casa de oração. Onde eu estou se torna uma casa de oração. E que através disso, agora uma geração inteira possa se unir à canção que o Espírito Santo está cantando. Volta, Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. Vamos se juntar a Ele. Isso foi o que a gente viu. Espero que você seja encorajado a isso. E comece. Esse vídeo é isso. Comece algo agora. Because of His presence. Keep praying. When we repent, will we tremble?